Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema de grande relevância na nossa prática médica, onde eu, Dr. Áureo do Carmo e Dr. Guilherme Almeida conversamos sempre sobre algum tema importante da nossa prática. E hoje a gente vai falar sobre anemia e transfusão de hemácias. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Eu vou lembrar aí desse tema anemia e transfusão de hemácias durante a minha residência e quando eu comecei a preceptoria da residência. Isso era um tema que era discutido praticamente diariamente. Lidei muito com pacientes pessoas convivendo com HIV/AIDS, né? E anemia, além de ser um problema vinculado aos medicamentos antirretrovirais que eram utilizados na época, né, sobretudo o AZT, azidovudina, que hoje é muito menos utilizada, e também a quadros nutricionais e também pela própria condição. Então, era um tema que eu costumava a discutir bastante. Espero que vocês gostem aí do nosso Papo MedCode de hoje. É isso aí, sem dúvida, um tema muito importante, muito comum, né? E cada vez mais comum na nossa população, até ligado ao envelhecimento. Então a gente não tem mais os mecanismos formadores lá da hemoglobina funcionando tão bem. Então a anemia é uma coisa muito comum na prática da medicina interna, da geriatria, da terapia intensiva por outros motivos também, né? Então vamos começar aí falando aí, de uma maneira geral, quais são as principais causas de anemia, tanto no paciente ambulatorial, dependendo da faixa etária, quanto no paciente internado. Então, vamos de repente fatiar aí, que aí a gente pode se entender melhor. Vamos pegar, por exemplo, um paciente ambulatorial, né? Eventualmente, você pode pegar um paciente sintomático com anemia, que chegue e você veja a palidez cutânea, a palidez mucosa, paciente reclamando de fraqueza, reclamando de astenia, né? E que você ectoscopicamente evidencie na palma da mão, a mão muito clarinha. Mas devo confessar para você que no ambiente ambulatorial talvez seja muito mais comum você detectar uma anemia através de um hemograma de rotina, né? Muito mais. E nesse hemograma de rotina, eventualmente você pode ter indicativos de uma anemia ferropriva, que é a causa disparada mais comum, né? A anemia ferropriva, geralmente, ela pode cursar com microcitose e hipocromia com anisocitose, aumento do RDW, diminuição do VCM e diminuição do HCM, uma anemia microhipo. A anemia ferropriva, que é a causa mais frequente, ela tem múltiplas causas. Ou é uma causa nutricional, que não é tão incomum. Hoje em dia a gente tem muitas dietas viciosas aí, viciosas não, nem sempre como pejorativo, mas, por exemplo, uma pessoa que é vegana, não consome carne vermelha, eventualmente ela pode desenvolver uma anemia ferropriva. Lógico que ela vai estar consumindo ferro não M, né, ferro vegetal, mas o ferro M é muito melhor absorvível do que um ferro vegetal. Pessoas que foram operadas, passaram por cirurgias bariátricas e ressecaram porções de delgado que vão estar vinculadas à absorção do ferro, né? Pessoas que eventualmente têm uma eumintíase, a gente mora no Brasil, né? Tem ancilostomíase, tem Muito comum. ascaris e vinculados à eumintíase, pessoas em insegurança alimentar, porque são desnutridas mesmo, ou pessoas que têm sangramento crônico, né? E sobretudo em idosos, eu vou até passar a bola para você, às vezes você pega uma anemia ferropriva num idoso e você não vai ficar satisfeito só em repor o ferro, você vai ter que seguir a investigação, né? Já viu aí algum idoso com anemia ferropriva e teve que seguir a investigação, principalmente para quê? Assim, é como você falou, né? As pessoas, em geral, elas negligenciam as eumintíases, né? Eu tenho por prática fazer vermífugo de rotina. Então, tem uma anemia, tem um sintoma gastrointestinal, né? Os vermífugos são medicamentos bem seguros, Até porque né? quando você pede um parasitológico de fezes, o muito exame tem que difícil. ser muito bem feito, né? Exatamente. E Raramente hoje você em dia, vê. raramente você vê exames bem feitos, né? Raramente. Então eu prefiro vermifugar. E aí tem vários esquemas aí, né? Eu gosto muito de ivermectina e albendazol. Tem gente que já gosta mais do Do Anita. Anita, né?
Então, assim, eu opto por vermifugar. Então, o paciente já é um passo a menos na investigação. O idoso, ele tem muita anemia por vários motivos, né? Às vezes tem que abrir o olho, né? Pode Tem que ser abrir o algo olho, pior, né? exatamente. Então, obviamente, você tem que questionar alteração de trânsito intestinal, né? Você tem que questionar, por exemplo, o uso de inibidor de bomba de próton, né? Diminuindo a Perda de acidez peso, gástrica, né? perda de Involuntário. peso. Então, várias são as causas. Mas, É claro que eventualmente, esse idoso vai acabar indo para uma é, colonoscopia, né? Porque assim, a alteração de trânsito intestinal é uma queixa também muito comum no idoso, e né? já é uma recomendação, né? Você fazer colonoscopia a cada 10 anos, É, a partir de 45 anos, deveria, né? Isso é muito amplo para a população, até os 75. até os Passou dos 75, é. 75 já não faz mais. Aí você pega um idoso e, de repente, com uma anemia ferropriva, você vai ter que investigar, de repente, para ver se ele tem um câncer de colo. É, A exatamente. parte urinária, eventualmente, ele vai estar fazendo uma hematúria microscópica ou até Também, ou até macroscópica. uma insuficiência renal crônica, doença renal crônica, muitas das vezes com uma creatinina de normal, quase normal, né? Um idoso lá com uma creatinina de 1,5, às vezes é o suficiente para ele ter uma anemia por causa da insuficiência E a renal. própria doença renal crônica é a nossa segunda causa principal de anemia, né? Isso. A doença crônica pode ser doença renal crônica, pode ser alguma outra doença crônica, Pode. qualquer. Eu destaco também o uso de inibidor de bomba de próton, que diminuem a acidez gástrica, A né? B12 também A fica menos. B12 também, mas para você absorver o ferro, você tem que oxidar ele Com para ele certeza. ser absorvido, né? Ter uma boa digestão, Ter uma inclusive, da boa proteína, digestão. né? Então, muitas das vezes, isso com inibidor de bomba de próton, atrapalha. O idoso, ele já tem um estômago ruim, na E verdade. B12 né? tem essa questão, né? Que ela pode causar anemia e já, no caso, uma macrocitose, né? E não é tão incomum você ter anemia por deficiência de B12, com quadro eventualmente pancitopênico, não só anemia, mas leucopênico e trombocitopênico, como também por alterações neurológicas e vinculado ao uso do omeprazol e metformina também. Metformina. E cognitivas também, né? E também por atrofia gástrica do idoso. Uma vez, cara, vou lembrar, meus ex-alunos, espero que algum esteja assistindo, vão lembrar. Estava no ambulatório de clínica médica, entrou uma senhora com um idoso na cadeira de roda. O paciente não conseguia falar, pescoço caído, apresentou um hemograma, falou, doutor, você pode atender esse paciente? O paciente não tinha matrícula do hospital. Já rodei com ele vários postos de saúde, UPA, não sei o quê. Olha o hemograma do paciente, uma pancitopenia. Uma pancitopenia com uma macrocitose no seu hemograma. Falei, cara, isso é deficiência de B12. A gente aplicou lá o citoneurin no paciente, deu as ampolas de citoneurin para a esposa dele. O paciente, na semana seguinte, voltou andando para agradecer. E me deu um abraço lá no ambulatório. Os alunos começaram a chorar e aquela coisa toda. Como que é marcante isso, né? A melhora nutricional. B12, por exemplo, eu tenho também uma história de um paciente ambulatorial também, que chegou, né, a família falando que ele tinha viajado para a terra dele, não sei se era, acho que era Alagoas, né? Ele ficou 2, 3 semanas lá e quando voltou assim, né, com problema de memória, com mal-estar, né, inapetência. E aí, mesma coisa, fui examinar, já estava hipocorado, distúrbio cognitivo importantíssimo. E aí, né, já faz parte da minha rotina no idoso dosar a B12. E nesses casos com distúrbio cognitivo, eu doso tiamina também, né? E aí, nesse caso, a B12 do cara estava abaixo de 50, né? E aí também é a mesma coisa, é impressionante a resposta, Melhora, né? Então, fez a B12, né, injetável, obviamente. 2 semanas depois voltou outro. Outras causas são insuficiência medular, que no próprio idoso ele Também pode desenvolver. É muito comum, né? Entre as outras doenças medulares, neoplasias e síndrome mielodisplásicas e etc. Hipotiroidismo, outra causa. Hipotiroidismo, anemia hemolítica, hemolítica, autoimune, principalmente atenção em mulheres jovens, né? Pode ser um indicativo até de outras doenças autoimunes, lúpus, etc. Polimenorreia, né? Dismenorreias. Sangramento geral, era a última aí. O sangramento, a perda é proporcional. Então, assim, se você fizer um hemograma no momento do sangramento, ele não vai dar alteração, porque você está perdendo volume e está perdendo células na mesma proporção. Mas depois ele vai fazer uma retenção hidrossalina, ou vai ser reidratado, e aí efetivamente vai dar alteração do hemograma. E aí a gente pode entrar no paciente internado, né? O paciente internado tem essa questão do sangramento. Quando cai lá
3 pontos de hematócrito, né? 1 ou 2 pontos de hemoglobina agudamente, você tem que ligar o sinal de alerta e pensar em sangramento, né? E sangramento num paciente internado é digestivo urinário, principalmente. O consumo, né? Mas aí são casos mais específicos. Mas realmente, sangramento nem sempre é exteriorizado, né? Esse é o grande problema. Então a gente tem que examinar, tem que fazer o exame complementar para ver. Em terapia intensiva, por exemplo, é a endoscopia digestiva que a gente vai fazer, né? Em geral, os sangramentos ocultos são digestivos nesses pacientes em terapia intensiva. E não é muito incomum, né, da gente achar úlceras gástricas ou A tal da úlcera de duodenais. estresse, que num papo médico de Exatamente. passado a gente falou de antiácidos, né? Isso, que muitas das vezes, mesmo você dando antiácido, podem acontecer, Claro. né? Então, a endoscopia em terapia intensiva é o exame A mais gente faz importante. isquemia do trato gastrointestinal, né? Isso. A própria vascularização do estômago, ela tem uma coisa de convergência, assim, tem uma área de fraqueza na pequena curvatura, pode dar ali. É um ponto cego, né, da Exatamente. vascularização. Exatamente. Bom, em relação à questão, então, de como lidar, né, com essas anemias no paciente internado. Claro que se o paciente tem uma anemia ferropriva, né, você vai pedir a cinética de ferro, né, além de você avaliar o hemograma, você pode pedir a cinética de ferro, saturação de transferrina, ferritina, né, e se você detectar que é uma anemia ferropriva, você vai fazer reposição, ferro oral ou ferro parenteral, só tem que ver se o trato gastrointestinal está apto à absorção desse ferro, né. Ferro parenteral, ele eventualmente dá algumas reações, né? Tem que fazer um raro, teste. Né? Mas pode acontecer, sim. Você pode fazer diluições e existe um cálculo, tá? Que tem no seu próprio Medcode, de cálculo de déficit de ferro e para você saber quantas ampolas, quantos ml de ferro parenteral você vai ter que fazer ao longo das semanas. Depois vocês podem dar uma buscada aí. Em relação ao sangramento, o próprio Áureo falou que você tem que investigar a origem do sangramento, mas existem sangramentos que você tem indicação de fazer concentrado de hemácia. Isso. Sangramentos mais de 30% da volemia e 15% se for indivíduo idoso, coronariopata e etc. Ainda tem os níveis de hemoglobina, né, que podem nortear a gente em vários momentos, né? É claro que a gente tem que ter critério, né? Hoje a tendência é a gente ser cada vez mais criterioso na indicação da transfusão, cada vez mais restritivo na indicação da transfusão, né? Você tem, por exemplo, cirurgiões com número cabalístico de 30 de hematócrito. 30 né? de hematócrito. 30 hematócrito é 10 vezes a hemoglobina, né? 3 vezes a hemoglobina. 3 vezes, perdão. Então, hematócrito de 30, o cirurgião já quer transfundir. E não é assim, né? Hemotransfusão é igual a inflamação. Então, quando você transfunde o paciente, você está submetendo ele a uma síndrome de resposta inflamatória. Vários sistêmica. Antígenos, né? Estranhos. Circulando, né? Exatamente. Que circulam e o seu organismo vai se defender. E vai gerar uma resposta inflamatória. Então, a transfusão tem que ser muito criteriosa. De tudo, né? De tudo. Lógico que numa perda volêmica, né? Aguda, grave, que você nem vai ter repercussão no hemograma, porque a gente já falou. Isso. Né, você tem que fazer, né? Paciente com hemorragia digestiva alta, franquematêmese, uma ruptura de varizes esofagianas. Aí não tem nem o que discutir, né? Uma ruptura de hemorroida, eventualmente. Também, dependendo do sangramento vultuoso, você tem que transfundir. Agora, naquele paciente internadão. Pós-operatório. Geralmente, né? Quando é menor do que 7 hemoglobina, você tem uma tendência a fazer o concentrado de hemácias. Isso. E quando é coronariopata, né, e tem um comprometimento funcional maior, você pode pensar aí em torno de 10 até mesmo. 9 a 10. 9, 10. Mas claro que isso depende muito também do paciente, né? Você tem paciente, por exemplo, com doença renal crônica que tolera a hemoglobina de 5. Doença renal crônica, além de você ter que repor o ferro e saber que a condição dele em relação aos estoques de ferro tão adequadas, nutricionais, o paciente vai entrar em protocolo de EMAX, né? Vai entrar em protocolo de eritropoetina, vai fazer lá 3 vezes na semana subcutâneo e muitas vezes vai responder e ele não vai precisar nem ser hemotransfundido. Exatamente. E a eritropoetina também é muito comum a gente prescrever para idoso, né? Porque o idoso produz menos eritropoetina. Muitas das vezes ele faz anemia
por causa disso. E tem que tomar cuidado também com aquela coisa do furor curandes, né? Porque até a própria referência do idoso É diferente. é diferente. Aquelas referências de exame de laboratório, aquilo é uma perturbação na minha vida. Vocês não imaginam. O paciente Entendeu? vê que tá fora do O paciente limite, vê te que liga, tá né? fora, já quer saber. Fala, cara, você tem 80 e tantos anos, quase 90. É. Você vai querer ter uma hemoglobina de 13, 14. Não vai. Tua hemoglobina tá 12. Tá ótimo. Tá ótimo. Entendeu? É, mas tem isso mesmo, né? E assim, em relação ao paciente internado, né? Por exemplo, paciente séptico, né? A gente tem estudos mostrando, né, benefício quando a hemoglobina está em torno de 8. Né? Então você não espera baixar de 7 para transfundir. Né? Tá caindo progressivamente. 8,5. No dia seguinte, 8,2. No outro dia, 7,8. Já pensa em transfundir. A relação hemoglobina e desfecho, ela não é tão linear. Quem vai lembrar lá do seu primeiro período de medicina, porque existe uma coisa chamada efeito Bohr. O efeito Bohr é a dissociação do oxigênio da hemoglobina. Nossa, hemoglobina. Quanto menos hemoglobina você tem, mais fácil a dissociação do oxigênio. É um mecanismo de defesa nosso. Exatamente. Né? Então, assim, não é tão linear assim essa relação, né? Com certeza. E assim, como você falou, né, doença coronariana, alguns casos de DPOC, né, a gente tem que lembrar que o DPOC, os níveis de hemoglobina dele, teoricamente, são mais altos, né, do que o nível normal. Qual foi a menor hemoglobina que você já viu? 2. 2? 2. Eu vi uma hemoglobina de 1. 1. Um paciente que fez uma anemia pelo AZT e chegou andando. Ninguém acredita. Mas a hemoglobina de 2, o paciente chegou andando também. E aí, na hora que você retirou o sangue para fazer a avaliação, o sangue não era vermelho. Parecia uma groselha, né? Por razões óbvias. Era só plasma, cara. Muita gente não acredita nisso. Já é amarelado, né? É amarelado. Foi a menor hemoglobina que eu vi, foi uma anemia pelo AZT. E o paciente chega... E geralmente a anemia pelo AZT, né? Hoje é muito mais raro, porque o AZT quase não é usado. Praticamente não é usado. A anemia pelo AZT, ela tem isso. O paciente chega compensado. Porque ela desenvolve em questões de meses, né? E o paciente se readapta a isso, né? Se readapta. Mas ele muda também a qualidade de vida dele em virtude disso. Né? E aí eu queria saber de você, Áureo, a questão da prescrição do concentrado de hemácia. Hoje tem aquela coisa do 1 em 1, né? Vamos lá, uma bolsa, e depois vai ver como é que reavalia outra bolsa. Antigamente a gente fazia uma conta, né? Ver qual era a meta, aí considerava que cada concentrado de hemácia subia 1 de hemoglobina e 3 de hematócrito. Isso. E aí você falava assim, pô, então meu paciente está precisando de 3. Aí você pedia 4 para vir 3. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Não existe essa lenda urbana, né? Na verdade, o próprio pessoal do banco de sangue que faz isso. Eles tiravam sempre uma, né? Você pedia 3, vinha 2. Porque geralmente você pedia muito, Aí né? você já pediu uma a mais. E geralmente porque você pedia muito. Então, assim, o pessoal da hemoterapia, óbvio que essa é a especialidade deles, né? Então, eles já estudam há mais tempo do que a gente essa estratégia restritiva da prescrição, né? Da indicação da hemotransfusão. Então, tem essa história. Até hoje isso existe, né? Você pede 2 para vir 1, você pede 3 para vir 2. E assim vai. Lá no Gafre, isso não, pelo menos no CTI, isso não acontece tanto, mas o indicado não. É você fazer de uma em uma, até porque... Não, às vezes, quando você tem uma queda muito grande, né? Quando esse que tem 1 de hemoglobina. Aí você vai embora. Vai embora, né? Então, quando você tem uma queda de hematócrito, por exemplo, é um paciente seu séptico lá, né? E que vinha lá com 8, 8,5 de hemoglobina e de um dia para o outro cai para 5,7. Você vai precisar pelo menos 2 concentrados de hemácia para aproximar de 8 de novo. E a análise dos sintomas também, né, cara? É super importante, com certeza. Né? Se o paciente está taquicárdico, taquipneico. E se o paciente está com desmame de prótese ventilatória, é difícil. Entendeu? É aquele cara que você não consegue... Paciente com insuficiência cardíaca, que você vai ter que fazer volume. Também. Você faz lá... mais, né? Você faz, geralmente, concentrado de hemácia de 1 a 2 horas, né? Que você infunde. Aí, dependendo, você vai ter que infundir lentinho, né? Eventualmente fazer um diurético para o paciente. Exatamente. Assim, a gente tenta passar para vocês o que permeia a nossa experiência e contar aqui causos, né? Que vocês provavelmente se identificam muitas vezes, mas tem muitas dificuldades práticas, né, que às vezes a gente esquece, né?
tem o volume de infusão, tem a velocidade de infusão. E as reações Que transfusionais. é o que a gente vai falar agora. Exatamente. Né? Eu acho que uma das grandes reações que a gente não pode deixar de falar é exatamente a trale, né? Que muita gente confunde com sobrecarga hídrica, né? Com sobrecarga de volume, na verdade. O protótipo é aquilo, que você começa a transfundir o EAP, paciente. né? Parece um edema agudo. Então o cara pulmão começa do a choque. estertorar, começa a cair saturação. Alguém fala isso ainda? Pulmão de choque, fala. Os mais antigos falam ainda. Dá a impressão que você está enfiando o dedo na tomada. Pulmão de choque, mas ainda existe ainda. Então, a tralha é isso, é você transfundir o paciente e o paciente faz uma congestão pulmonar, né? Faz os por aumento da permeabilidade capilar. Exatamente, não tem nada a ver com o volume, mecanismo, né? do edema não é aumento de pressão hidrostática, igual no EAP cardiogênio. Não, é uma reação local. Permeabilidade. É igual a sepse, igual no pulmão do choque. Então, também. nesses casos, não tem jeito, você tem que fazer o tratamento de suporte para ele, né? Às vezes fazer uma ventilação não invasiva e tal, e segurar, mas não vai adiantar você encher ele de Lasix, não, tirar volume. Agora, talvez a reação transfusional mais comum seja a febre, calafrio durante a infusão. Sem dúvida. E aí você, às vezes, dá uma olhada, eventualmente pode fazer um antitérmico, né? Agora, eu convido vocês a entrarem no Medcode e buscarem por reação transfusional. Vocês vão ver um elemento fabuloso. Esse elemento está fabuloso, com todas as reações transfusionais. Nós temos um guia de hemoterapia, dá uma olhada lá, concentrado de hemácias, tem reações transfusionais, um material espetacular para vocês olharem. Agora, tem infecções que você pode adquirir, tem incompatibilidade AB0, incompatibilidade RH, mas no meu trato com pacientes HIV positivos, que são pacientes que eventualmente fazem muitas transfusões e repetidas, a gente deveria fazer aquela leucodepressão, né? Eventualmente radiação do sangue. Isso muitas vezes não é feito, não tem disponível. E você vê esses pacientes desenvolverem várias reações inflamatórias, igual o trale, por exemplo. Porque assim, a gente fala... Quando a gente enxerto versus hospedeiro, numa doação de sangue. Você pega o paciente desse aí que tinha 1 de hemoglobina e você vai fazer 5 concentrados de hemácia, 6 concentrados de hemácia. O paciente às vezes tem 1 de linfócito TCD4, às vezes ele está linfopênico, neutropênico, às vezes o que você está infundindo de sangue é muito sangue de um doador para um receptor e eventualmente você vai disparar respostas imunológicas das células imunológicas do doador contra o receptor. Lembrando aí uma situação enxerto versus hospedeiro. E a gente tem muito mais anticorpos de superfície, né, na hemácia do que simplesmente o A, B, o 0. Não é só o RH. Antígeno, né? Muito antígeno de superfície. Antígeno de superfície, muito mais do que isso. A gente tem mais de 30 identificados hoje, né? No entanto, a gente praticamente só testa ali o mínimo. E alguns pacientes, até que eu lembro aqui do serviço de hematologia, que eu fiquei durante muitos anos lá, acompanhei, sempre gostei de hematologia. Pacientes com síndromes mielodisplásicas e eventualmente mielofibrose, que vão fazer concentrado de hemácia de repetição, né? Para o tratamento. O paciente vai para casa, daqui a pouco ele está anêmico sintomático, interna para fazer hemotransfusão, vai para casa, isso repete. Hemocromatose secundária também, né? Também. Pacientes vão fazer hemocromatose secundária e, eventualmente, vão para terapia intensiva. Já mandei paciente lá para o CTI para fazer quelação, né? Com desferral, né? O desferral. Está cada vez menos comum a questão da infecção também, né? Há 30 anos atrás, por exemplo, a gente tinha vários pacientes, até hoje eu pego paciente idoso no consultório. HIV por transfusão, hepatite B, hepatite C, que nem sabia que tinha. Cirróticos por causa de transfusão. Agora, graças a Deus... Doença de Chagas, sífilis. Graças a Deus, hoje a hepatite é uma doença curável. É dengue. Né? Hepatite dentro viral. De um surto de dengue. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, métodos muito mais seguros de detecção dessas doenças, né? E tem esses tratamentos para determinados casos, né? Mas Valeu com depressão e radiação. Mas é um risco, né? A gente sempre tem que pensar nisso. Que a transfusão não é tão simples assim, não é, beleza, vou corrigir aqui a hemoglobina e pronto, estamos conversados. Não, tem que ver se merece corrigir a hemoglobina. Hipocalcemia, né? Porque até pelo quelante, né? Que usa para coagular. Para manter, né? Para conservar o sangue. Entre outros. Então tem que ter muito critério, né?
Bom, estou super satisfeito com esse bate-papo sobre anemia e transfusão de hemácias, concentrado de hemácias. O que você achou, Áureo? Muito bom, né? Só lembrando aí novamente, hoje a gente tem uma tendência cada vez mais restritiva de transfusão, aquela coisa de cabeça de cirurgião, né? É Brincando 10, é aí. 10. Não, tem que ter 10 de hemoglobina. Isso não é. Não é 10 de hemoglobina para todo mundo. Tem algumas situações que realmente tem que ter E próximo algumas disso. cirurgias E também. algumas cirurgias também. Mas não deve ser generalizado aí essa recomendação. Né? Então, basicamente isso, né? E hemotransfusão é igual a inflamação. Acho que o grande recado, né, do nosso Papo Medical de hoje é esse. Beleza, meus amigos. Então, aguardo vocês na semana que vem. Um forte abraço e até breve.